A paz do Senhor para todos. Tenha uma sexta-feira esplêndida, maravilhosa na presença do Senhor. Quero deixar um texto bíblico, apenas um versículo no capítulo 16 de Mateus e o versículo 18. Eu falei desse versículo há 2 dias atrás, mas sobre outra perspectiva, que é o mesmo versículo a Bíblia é uma fonte inesgotável, porque ela é a inerrante, a infalível palavra de Deus. Eu vou ler de Mateus 16, apenas o versículo 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois bem, semana passada eu falei sobre a diferença entre esta e essa, mas hoje eu não quero falar disso. Hoje eu vou falar da diferença da igreja. Uma igreja na retaguarda e uma igreja para atacar. Observemos a expressão que a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos a igreja em dois momentos. A igreja em que ela se entrincheirava na época de Jesus, ela não tinha acesso, não tinha plena liberdade de pregar o evangelho pela perseguição romana e outras. Então os irmãos se escondiam nos fundos das casas, baixo daquelas casas, né, em porões. Era assim que eles viviam. Então as pessoas não tinham muito acesso à palavra de Deus. Esta era uma igreja vivendo na retaguarda. Isso era uma igreja vivendo na defensiva. Aquela igreja daquele tempo, até que Jesus enchesse os discípulos de autoridade, era uma igreja da defensiva. Portanto, a igreja... E quando Jesus tem esse encontro com Pedro, Jesus fala de uma nova posição da igreja. Jesus estava falando para Pedro que aquela igreja da defensiva, aquela já passou. A igreja que Jesus formou a partir dele mesmo, quando ele está naquele diário cumprido, é uma igreja que está convergentemente com o que ele diz lá em João, ou lá em Marcos 15:16. Observe que ali em Marcos 15:16 está escrito: Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Observe que agora não há mais a figura do crente entrincheirado, não há mais a figura do pastor no púlpito só ali dizendo: vem a mim, vem. Não, Jesus diz: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então já não é uma igreja entrincheirada, já não é uma igreja restrita a um púlpito. Jesus mandou ir aos campos e valada. Jesus mandou sujar o seu sapato, o seu carro, a sua roupa. No entanto, ir até aonde a alma se encontra. Jesus não mandou que as almas viessem até a igreja, mas que fôssemos até as almas. Então essa é a diferença. Porque aqui também, eu estou me referindo ao Marcos 15:16, mas Mateus 16:18, Jesus diz isso. Portanto, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que Jesus está dizendo? Eu te capacitei, eu te ungi, eu te preparei. Estás pronto. Desce, sai do conforto do seu sofá, sai do conforto da sua igreja. Sai do conforto do seu carro, da sua moto. Desce aos campos de valada. Estás cheio de autoridade de Deus para pregar o evangelho. Jesus mandou arrebentar. O que é isso? Encontrar pessoas oprimidas, pessoas escravizadas pelos dados dos campos de valada, naqueles recôncavos, lá embaixo, na beira dos rios, aqueles ribeirinhos. Mas você, quando chega com a palavra que cura, com a palavra que liberta, você quando chega com a palavra de renovação, aquela que com você começa a falar, o Espírito Santo do Senhor é quem faz a obra. Então Jesus nos chamou, nos capacitou, nos ensinou o que fazer. Se obedecermos plenamente às ordens do Senhor
e pregar a palavra do Senhor como Jesus nos ordena a pregar a palavra dele e não o achismo, aquilo que eu acredito. Não, o achismo fica fora. Temos que pregar a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que cura. Jesus diz que bem-aventurado, né, é aquele que ouve a sua palavra e as pratica. Então, aqui nesse versículo de Mateus 16 e 18, Jesus diz, portanto, tu és Pedro, e sobre esta pedra, isso é o próprio Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Jesus está mandando saquear o inferno. Jesus está mandando arrebentar as portas infernais através da palavra dele. Não existe, irmão, pessoas presas espirituais. Seja lá que diga por maldição hereditária, seja lá o que for, que eu não acredito, mas seja lá o mal que for que esteja atingindo esta família. Quando a palavra de Deus entra neste lar, quando a palavra de Deus chega nesta casa, muda por completo tudo. Porque a palavra de Deus, Jesus diz que arrebenta as portas do inferno e resgata as almas oprimidas. E quantas almas oprimidas, quantas pessoas oprimidas vivemos nos dias de hoje? Vivemos numa cidade pequena aqui em Dom Macedo Costa, que dados oficiais, eu vou dar dado oficial de populacional, porque nós não temos, só temos de 10 anos atrás, que há 10 anos atrás, do último censo, que não temos o novo censo ainda, só temos 3.874 pessoas, mas o índice de suicídio nessa cidade, quase todo ano alguém perde a vida. Isso é o inferno prevalecendo contra a igreja de Cristo. Enquanto isso, nós, estou me incluindo nisso, né, estamos às vezes entrincheirados, estamos às vezes dentro do reduto, aquilo ali sem querer sair para pregar o evangelho. Aqueles que são até mesmo assalariados para descer os campos e valada, sequer visita as suas ovelhas quando elas estão doentes. Se atém apenas no dízimo, né, que é distribuído e nas ofertas, mas isso é numa linguagem figurada, se atém apenas a gordura e a lã das ovelhas, mas esquece de curar as feridas. Então precisamos, irmão, Jesus nos chamou, não foi para ficar atrás de um púlpito, para com isso. Jesus nos chamou para estar atrás de um púlpito, Jesus chamou para descer os campos e valada. Jesus chamou para arrebentar as grades infernais, não se conformar. Observe, já que falou se conformar, observe essa expressão de Paulo, escrevendo aos Romanos. Que coisas maravilhosas, Romanos, quando Paulo fala, e também o escritor deu. Olha Paulo em Romanos 12, versículo 2. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus só vai trabalhar na minha vida, Deus só vai agir na minha vida, quando eu me colocar como instrumento nas mãos dele. Quando eu me colocar como profeta Isaías, que depois de ouvir, Deus não ordenou, Deus tirou todo o empecilho que podia impedir o profeta Isaías de pregar o evangelho. Depois que Deus tirou todo o empecilho, a voz é, a quem há de ir por nós? E o profeta diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está conclamando vários Isaías a se despojar dessa vida de conforto, a se despojar do seu eu, a se despojar de toda a vaidade, para ser tão somente um instrumento do Senhor, para falar tão somente aquilo que o Senhor manda. O profeta Samuel diz a Saul que obedecer é melhor do que o sacrificar. Quando Deus mandares dar apenas uma palavra, dê uma palavra, silencie e volte, porque Deus sabe o que está fazendo. Não ultrapasse os limites da inspiração do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não diga aquilo que ele falou sem ele falar, mas pregue a palavra de Deus. Jesus está voltando e o reino tem pressa. Pense nisso. Jesus ordenou para que você ficasse em casa dentro. Não, foi ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pergunta para mim e para você. Estamos fazendo isso? É só uma pergunta.